Vamos lá? Aula 3, continuando, exercícios propostos. Os exercícios propostos têm uma tendência a ser um pouquinho mais difíceis, né? São um pouquinho mais difíceis. Então é legal que vocês deem uma olhada com cautela, com calma, que vai dar tudo certo. Vamos lá? O problema dos exercícios propostos. No Pará, o perigo relacionado às altas velocidades no trânsito tem aumentado os riscos de acidente, principalmente em Belém. Considerando que a distância de frenagem é a distância que o carro percorre desde o momento que os freios são acionados até parar, e que o modelo matemático que expressa essa relação é dada por dkv ao quadrado, d é a distância, né, que o carro percorre depois de frenado, k é a constante, v ao quadrado, velocidade ao quadrado, onde d representa a distância de frenagem, k é constante e v é velocidade. Assim, um automóvel que tem seus freios acionados estando a uma velocidade de 80 percorre 44 metros. A distância de frenagem de um automóvel que tem seus freios acionados estando a uma velocidade de 160 é. Observem, tá? Nós somos diretamente, né, ligados à ideia de proporcionalidade direta. Então, 80 percorre 44, se o carro dobra a velocidade, se ele estava ao dobro da velocidade, ele percorre o dobro do percurso. Isso não é bem verdade, né? Senão a gente marcaria a letra A e estaria errado. É uma proporcionalidade sim, mas é uma proporcionalidade quadrada. A distância ela não é proporcional à velocidade, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, ok? Então vamos lá para a gente fazer o nosso cálculozinho para respaldar a nossa resposta. Seguinte, tá? Primeira observação. Distância é proporcional à velocidade, é diretamente, mas é diretamente proporcional ao quadrado, ok? E aí nós temos o seguinte, a 80... o carro percorre 44 metros depois da frenagem. A 160 vai percorrer quanto? Não faça a regra de 3 que não vai dar certo. Ok? Então nós temos o seguinte. A fórmula nos diz que D é kv ao quadrado. D, 44, que foi o que foi dado. K, constante, 80 ao quadrado. Ok? Então nós temos isso aqui por enquanto. 44K, 80 ao quadrado, 6.400. Então o K é 44 vezes 6.400. Dividido, perdão, 44 dividido por 6.400. Então esse é o K. Não precisa nem simplificar, que vocês vão perceber que vai dar para fazer uma coisa lá na frente. Lembra o que eu disse. Não faz trabalho extra não, leva tudo para o final. D é a constante K que a gente já achou, substitui aqui, 44 sobre 6.400, V ao quadrado. A velocidade no qual ele quer ver a distância aí de frenagem é 160. 160 ao quadrado, substitui aqui. 160 ao quadrado dá 25.600. Vezes 44, dividido por 6.400. Se observar, né, eu já elimino 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, simplificando, ficou 256, 64. 256 é múltiplo de 64. 256 dividido por 64 é 4. 4 vezes 44. Não preciso multiplicar pelo seguinte, ele quer saber quantas vezes mais. Então, observem. Se o carro está a 80, ele percorre 44 até parar, a 160... ele vai percorrer 4 vezes 44. Então, 4 vezes a distância se tivesse a 80. Então, a nossa resposta, a letra C, 4 vezes a distância de frenagem se tivesse a 80. Então, essa é a nossa resposta aqui, dado esse resultado. Não faça conta desnecessária. Não preciso resolver isso aqui, ok? Então, essa é a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Vamos lá, segunda questão. Certa máquina funcionando normalmente 5 horas por dia gasta 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20% do trabalho, assim, apenas T horas por dia, trabalhando apenas T horas por dia. Para atender uma encomenda de 1.840 embalagens, aproveitando o máximo em todos os dias do seu tempo T de funcionamento, ele gastará no último dia quantos minutos? Então vamos lá. Então, questão nós temos o seguinte aí. Eu tenho 3 informações. Né? Eu tenho informação horas por dia. Como a máquina está reduzida a 20%, né, o horário funcionamento diário é 20% de 5 horas. Se você calcular 20% de 5 horas, você tem 4 horas. Então, funcionamento 4 horas. Eu quero saber o número de dias que eu vou ter que trabalhar aí, né? Inclusive vai ser quebrado por isso, porque ele pergunta quantas horas no último dia, para produzir 1.840, sabendo que trabalhando 5 horas, 3 dias, eu produzo 1.200 peças. Então a gente tem uma regra de 3 compostas aqui, 3 variáveis, horas, dias e a produção aí, o número de embalagem. Percebe-se que se eu trabalho mais dias,
eu posso reduzir as horas por dia. Então, horas e dias, grandezas inversamente proporcionais. Se eu trabalho mais dias, eu produzo mais embalagens, grandezas diretamente proporcionais, por isso que as setinhas estão para o mesmo lado. Continuando aí. Seguinte, lembrando, conserva a coluna que eu quero, 3 sobre x, igual ao produto das outras colunas. Lembrando que, como aqui é uma grandeza inversamente, eu inverto a fração. Em vez de ser 5 sobre 4, 4 sobre 5. Aqui é direto, 1.200 sobre 1.840. Procedimento é o seguinte. Você vai fazer a mesma coisa aí. Você vai dividir, simplificar. Eu simplifiquei e ficou o seguinte. Eu cortei aqui, certo? E fiz o seguinte aí. Quando eu dividi aí 4 vezes 120 e 5 vezes 184, deu 24 sobre 46. Eu fiz todo esse procedimentozinho aqui de simplificação. Tenta fazer aí bonitinho. Se não, simplifica, multiplica 4 vezes 1.200, 5 vezes 1.840. Então, 24 sobre 46 até dava para simplificar mais, mas eu não simplifiquei, multipliquei. 24 vezes x, 3 vezes 46. Eu tenho 3 vezes 46 dividido por 24, simplifiquei por 3 e por 3, vai dar 46 sobre 8. Tá aqui. Então, 46 dividido por 8. Aí, simplifiquei de novo por 2 e por 2, deu 23 sobre 4. 23 sobre 4, isso é número de dias, tá? Dias, como não vai dar inteiro, eu fiz o seguinte. 23 dividido por 4 dá 5 dias, que dá 20, sobra 3. Então, vamos lá. Deu 5 dias inteiros e sobrou 3. 3 o quê? 3 dividido por 4, 3 quartos de um dia. Então, tá aqui, 3 quartos de um dia. O dia que eu estou analisando, ele tem 4 horas de serviço. Então, 3 quartos de 4 horas. Quando eu multiplicar 3 vezes 4, 12, dividido por 4, 3. Então, nesse último dia que sobrou, 3 quartos de um dia de trabalho, 3 horas. 3 horas é 3 vezes 60 minutos, 180 minutos. Então, nesse dia específico, no último dia, eles vão trabalhar 180 minutos. Dá uma olhadinha com calma aí o procedimento. Tá tudo certo, vai dar tudo certo. Terceira questão. Um navio que tinha víveres para 90 dias recebe ordem na hora da partida para permanecer no mar 15 dias além do previsto inicialmente. Com relação à ração diária prevista inicialmente para cada passageiro, a nova ração diária deve ser igual a... Estranho esses nomes, né? Víveres e ração diária no lugar de comida. Então, víveres é suprimentos, mantimentos, né? E ração diária é a comida aí, né? Por cada pessoa. Então, vamos lá. 90 dias, ele tem comida para 90 dias, certo? Tem um número de pessoas que eu não sei quanto é. Depois ele recebe uma ordem para ficar mais 15. Então, se ele vai ficar mais 15, ele tinha comida para 90, ele vai ficar mais 15, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a quantidade de comida por pessoa para que consiga ficar os 15 dias. Desse modo, a gente tem o seguinte raciocínio. Ó. 90 dias, ele tem cada pessoa comendo uma quantidade X. Esse X é a quantidade que cada pessoa come. Se ele vai ficar mais 15 dias, ele vai ficar 105 dias no mar, as pessoas vão passar a comer Y. Eu já posso afirmar que X é maior que Y, certo? Porque se vai ficar 90 dias, as pessoas podem comer mais por dia. Se vão ficar 105, as pessoas vão comer menos, já que os suprimentos é o mesmo. Olhando para as duas grandezas aqui. São inversamente proporcionais, por quê? Se eu fico mais dias no mar, as pessoas têm que comer menos por dia. Se eu fico menos dias no mar, as pessoas podem comer mais. Então são grandezas inversas, por isso da setinha. Eu vou botar com duas variáveis mesmo, porque ele está querendo saber uma relação de razão. Então vamos lá. Como são grandezas inversas, 90 sobre 105 é igual a y sobre x, inverte a segunda coluna. Multiplica cruzado, 90, 105y é igual a 90x. Como eu estou querendo conhecer o y, porque x é a quantidade que cada um come nos 90 dias e y é a quantidade que cada um vai ter que comer a partir daí, então a gente tem 105y, vai dividindo, 90x sobre 105. Simplifiquei por 3 e por 3, deu 30x sobre 35. Simplifiquei por 5 e por 5, deu 6x sobre 7. O que isso quer dizer? Se as pessoas estavam comendo uma quantidade x, agora elas vão ter que comer 6/7 de x. Lembrando que 6/7 é menor que 1, ou seja, uma fração do que comia. Logo, as pessoas vão ter que reduzir o alimento para 6/7 do que elas haviam comido anteriormente, para que agora consigam ficar no mar
e conseguiram ficar mais esses 15 dias no mar. Ok? Questão legalzinha. Questão 4 vamos pular. A questão 4 é o seguinte, leitura de gráfico, né? Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina e o número de médicos atuantes no SUS, Sistema Único de Saúde. Para cada 1.000 habitantes nas 5 regiões do Brasil. Então você tem as informações aí, inclusive são informações bem interessantes, tá? E faz todo sentido, né? Porque nem todo médico cadastrado no Conselho Federal de Medicina trabalha no SUS. Então vamos lá. O SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes. Na região norte, o valor de X é aproximadamente quanto? Então ele está falando que o SUS oferece um médico para um grupo de X habitantes. Ele quer saber na região norte. Olha aqui na região norte, pegar aqui na região norte, a gente tem o seguinte. Médicos cadastrados no Conselho de Medicina. 1,01 por cada 1.000 habitantes, né? É um dado, uma informação. E no norte a gente tem 0,66 trabalhando no Sistema Único de Saúde. Então vamos lá, que é o seguinte. Vou até cortar um pedaço do gráfico. Eu tenho na região norte 0,66 médicos para cada 1.000 habitantes. Porque ele está falando que o gráfico ele dá essa informação de quantos médicos por 1.000 habitantes. Então a gente tem aqui no norte 0,66 médicos a cada 1.000 habitantes, ou seja, menos de um médico por cada grupo de 1.000 habitantes. Ele quer saber, eu tenho um médico para quantas pessoas? Se para 1.000 eu tenho só 0,66, né? Se fosse uma pessoa, eu teria, se fosse um médico, eu teria quantas pessoas para esse médico atender, certo? Fazendo a nossa regra de 3 direta, né? Se eu aumento o número de médicos, eu aumento o número de pessoas. Multiplicando, eu tenho 0,66x é igual a 1.000. 1.000 dividido por 0,66, faz o procedimentozinho aí, você vai ter 1.515. Ou seja, na região norte do país, né, que é a região que tem o menor número de médicos por habitante, eu tenho um médico para cada 1.515 pessoas, sendo que o recomendado era pelo menos um a cada 1.000 pessoas. Então, 5. Questão 5, né, já veio a resposta, já veio tudo aí. Uma expedição científica acampada em um lugar isolado é composta por um determinado número de pessoas. Não sei qual o número de pessoas. Tinha mantimentos para 70 dias, que era o tempo de duração da expedição. 70 dias para sustentar essas X pessoas. Após 38 dias, a expedição encontrou 20 homens. Percebe, se encontrou mais gente, vai durar menos tempo, que se encontravam perdidos. Por conseguinte, em virtude dos mantimentos, a expedição retomou com 8 dias de antecedência. Ok? Admitindo-se a quantidade de mantimentos consumidos pelos novos componentes é proporcional aos que já se encontravam acampados, determine quantas pessoas compunham a expedição inicialmente. Então vamos lá. Inicialmente, aqui ó, no início das 5, 70 dias de alimentos para X pessoas. Se eu pegar X pessoas, elas ficariam 70 dias. Quando passaram 38 dias, né, essas pessoas estavam comendo ali de boa sozinho, ia ficar mais 32, elas iam ficar mais 32 dias, né? Essas X pessoas tinham mantimentos para mais 32 dias. Já que passaram 38, então sobraram 32 dias de comida. Elas encontraram 20 homens, ok? Então, o número de pessoas era X, passou a X mais 20 pessoas. Eu não sei quantas pessoas tinha, mas agora eu tenho 20 a mais. E os dias, ele fala aqui na informação que eles tiveram que retornar 8 dias antes, já que vinham mais pessoas, a comida acabou antes, eles voltaram com 8 dias de antecedência. Então, 32 dias de comida para X pessoas, naquele determinado momento. Como eles encontraram mais 20, aumentou 20 pessoas, eles reduziram os dias que eles podiam ficar em 8. Ou seja, 32 dias está para X, né? Assim como 32 menos 8 está para X mais 20. Só que são grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Porque se eu aumento o número de pessoas, eu reduzo o número de dias, ok? Que elas podem ficar lá acampadas. Então vamos lá. 32 sobre 32 menos 8, 24 dias. Aqui, como são inversamente, eu troco, né? X sobre x mais 20, fica x mais 20 sobre x, multiplico cruzado. Eu simplifiquei por 8 aqui, 32 dividido por 8 é 4, 24 dividido por 8 é 3, ok? Multiplica cruzado, 4x é igual a 3x mais 60, multiplico os dois, lembrando. Então eu tenho 4x menos 3x, mudou de membro aqui, muda de sinal, 4x menos 3x é igual a 60, x é igual a 60.
Ou seja, inicialmente nós tínhamos 60 pessoas, 60 homens, acrescentaram mais 20, passaram a 80 homens. Esse é o resultadozinho da questão 5. Vamos lá?